Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas novamente ao nosso curso de HTML básico. E pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto interessante, né, que é o HTML semântico. E para começar a nossa aula, pessoal, eu trouxe aqui, né, a definição de semântica que eu tirei do site do Toda a Matéria, né? A fonte está aí embaixo, certo, pessoal? E, bom, como vocês podem ver, a semântica é o ramo da linguística que estuda o significado das palavras. Uma vez que considera a evolução das palavras, a semântica pode ser sincrônica, né, significado das palavras na atualidade, ou diacrônica, significado das palavras em determinado espaço de tempo, né? E, e seres humanos, pessoal, a gente está o tempo todo, né? Nós, seres humanos, estamos o tempo todo buscando definir as coisas, né? Pode ser objetos, pode ser palavras, podem ser imagens, né? E no HTML não é diferente, pessoal, certo? Só que acontece, é, a versão anterior do HTML, né? Atualmente está no HTML5, mas anteriormente foi a versão do HTML4, né? Como a gente desenvolveu na aula passada, era tudo feito com div, pessoal. E se vocês se lembram bem, as divs elas não possuem semântica, né? Então, era muito confuso a gente desenvolver, né? Porque era div dentro de div, né? A gente viu isso na prática, era muito confuso. E além disso, não tinha semântica. Então, isso atrapalhava muito os desenvolvedores, né? De entender, né? Então, imagina aí, você tem uma página com, sei lá, 2.000 linhas de código, cheias de div, né? A legibilidade fica horrível, né? O desenvolvimento fica muito ruim também, né? E também era muito ruim para os motores de busca dos navegadores, pessoal, né? Então, a gente botava a página lá, queria acessar no Google e o Google não conseguia encontrar porque não conseguia identificar os elementos da página, né? Eu estava buscando. E aí, em 2008, né, a W3C, que é o consórcio mundial da web, né, lançou o HTML5, né? E uma das novidades foi justamente a criação de tags semânticas, né? Tags especializadas para a semântica do HTML. E, obviamente, isso facilitou muito, né, a leitura do código, a separação do código por parte ali dos desenvolvedores, né? Ficou muito mais claro agora, né? E isso também foi muito bom para os motores de busca, obviamente, né? Porque agora os navegadores conseguem interpretar e saber, ele está buscando esse conteúdo aqui, né? A gente encontrou esse conteúdo nessa página aqui, certo, pessoal? E aí vocês podem fazer um comparativo. E olha só, né? A gente desenvolveu na aula passada, como eu falei anteriormente, isso aqui, né? Tipo, cheio de div, tem que ficar botando ID para tudo, né? Class, era muito confuso. E agora não, pessoal. Olha só, a gente tem aqui uma header, né? Que é a tag de cabeçalho, né? A gente tem aqui o main, que é a parte principal ali da nossa página, onde fica o conteúdo. Dentro a gente tem um article, né, pessoal, são os artigos ali na nossa página. A gente vai conhecer também um section, tá, pessoal? Tem um navbar, né? Embora que aqui deveria ser um aside, né, na minha opinião, o nav deveria estar por aqui, mas enfim. Aqui embaixo a gente tem, por exemplo, o footer, né, que é para representar aí o rodapé da nossa página. E bom, pessoal, vamos deixar de conversa, né? Vamos aqui no nosso VS Code. E pessoal, na aula de hoje eu já criei a pastinha da aula 07, tá? Dessa vez, pessoal, eu vou vir aqui na aula 06, eu vou copiar, certo? Aquele documento, nosso index, aqui para a aula 07. Opa, para a aula 07, tá, pessoal? Beleza, vou fechar aqui para não confundir, certo? E bom, pessoal, vocês percebem que na pastinha eu já deixei aqui algumas imagens, certo? Pré-prontas. Se vocês quiserem me acompanhar com essas imagens, vocês podem vir aqui no Pexels, tá? Eu só fiz colocar algumas palavras como tipo política, esportes, tecnologia, né? Para pegar as imagens, tá? Não precisa pegar imagens iguais às minhas, tá? Fiquem à vontade, pegue qualquer imagem, certo? E bom, vamos deixar de enrolação. Vamos ver aqui no nosso live server, certo? E beleza. A gente deixou dessa forma aqui, né? Na, na aula anterior. E pessoal, semântica é uma questão de interpretação, tá? Então a gente vai fazer as alterações aqui no código
não vai aparecer nada demais na nossa tela, né? Salvo algumas exceções. Mas, no geral, não vai aparecer nada demais. Então, vamos começar fazendo essas alterações, pessoal, da seguinte forma, né? Antes de mais nada, caso vocês não se lembrem, durante o curso a gente instalou essa extensão aqui, tá? Se você não instalou, eu recomendo fortemente que vocês façam isso para facilitar o nosso desenvolvimento, tá, pessoal? E por fim, né? Vamos deixar de papo furado, vamos vir para o nosso código. Eu vou começar assim, pessoal. Vou apagar isso aqui, vou botar header, tá, pessoal? E aqui eu vou usar aquele atalhozinho do Emmet, né? Que é o Ctrl Shift P, né? Opa, Ctrl Shift P. Alt Shift P, pessoal, vai perdoando, tá? Falha minha. Vamos usar aqui o Emmet, certo, pessoal? E aí aqui eu vou utilizar uma tag semântica chamada nav, certo? Gabriel, o que é essa nave que você está falando? Essa nave é uma referência à navbar, ou barra de navegação. Então agora, pessoal, a gente sabe, né? A gente não precisa ficar botando div e d. Agora a gente sabe que tem um elemento específico para a nave. E aqui a gente sabe agora que é um cabeçalho. Olha só como ficou muito mais simples, pessoal. Muito mais intuitivo, né? E beleza. Aqui, né, a gente colocou uma div de main. Agora a gente não vai mais precisar disso, pessoal. A gente pode apagar aqui e botar simplesmente main. Olha só que bacana. Aqui, né, pessoal, a gente já vai fazer algumas alterações a mais, certo? Eu vou apagar essa section aqui e eu vou apresentar essa section para vocês, né, já que no meu slide não tinha. E vou, pessoal, a section é basicamente, como o nome já sugere, é uma seção e ele é como se fosse assim também, né, um container, só que um container com semântica, certo? E ele é genérico, pessoal, tá? Então, pensem, por exemplo, quando você entra no site e tem, sei lá, um post, um card, né? Então, aquilo ali geralmente é uma section, tá, pessoal? Agora, por exemplo, quando a gente quer alguma coisa mais específica, né? Tipo um post sobre política mundial, né? Então aqui a gente pode mudar isso aqui, certo? A gente pode botar article, certo, pessoal? Então o article e o section tem essa diferençazinha, tá? É, um é genérico, enquanto que o outro é mais específico, né? Tanto que se você botar aqui, né? Ele já é realmente mais voltado para uma parte é, especializada do site. Eu vou, inclusive, tirar esse article daqui, certo, pessoal? Vou apagar aqui, certo? Vamos fazer a mesma coisa para os outros elementos. Article, né? E, pessoal, eu sei que é muito chatinho esse processo, né, de ter que ficar tirando essas coisas daqui, certo? Então, se vocês quiserem adiantar o vídeo, não tem problema, tá, pessoal? Fiquem à vontade. E, bom, aqui eu tenho uma section, né? Novamente, vou tirar isso daqui. E vocês vão percebendo como a leitura fica muito mais simples, pessoal. Olha só que bacana isso, né? Agora não fica aquele bocado de div chata, né? A gente pode botar aqui article, aí já vai saber do que se trata, né? Muito melhor, pessoal, muito melhor. E, bom, é um processozinho bem... Então, article. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem sim, claro. Uma section. Uma section. Beleza. Temos mais articles aqui, né? Article também. Novamente, pessoal, recomendo que vocês pulem essa parte do vídeo, tá? Mas aqui a gente já tá no final, então você chegou até aqui, né? O que adianta falar isso? Bom, tem um último aqui, que é o footer. E beleza, eu vou até tirar esse D aqui, não tem necessidade nenhuma, tá, pessoal? E olha só, agora, pelo menos, pessoal, ficou muito mais claro, né, a gente saber o que é cada elemento, né? Então aqui, por exemplo, né, aqui em cima a gente botou um header, dentro do header a gente botou um nav,
né? A gente botou aqui um main. Main a gente vai ter umas sessões, né? E aí, se a gente quiser identificar uma determinada sessão, né? A gente pode deixar só um ID aqui, né, pessoal? A mesma coisa para o article. A gente pode dizer, por exemplo, que esse é um artigo sobre política mundial, né? Aqui nacional, certo, pessoal? Eu sei que esse não é o melhor nome, mas por hora a gente pode deixar assim, tá? É só para fins de didática mesmo, tá? E olha só, ficou muito melhor, pessoal. A legibilidade melhorou. E isso também é muito bom, como eu falei para vocês, para os motores de busca lá da nossa página, né? E aí, uma última coisa que a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? Uma das últimas, na verdade. Eu vou só mostrar mais uma coisinha, né? Mais uma tag semântica, né? Que é a figure, tá? Palavra em inglês aí de figura, certo? Vou botar aqui IMG e a gente vai usar aquelas imagens que eu baixei lá, tá, pessoal? Aqui eu vou eu vou colocar aqui política, né? Só para vocês verem como é que tá ficando a nossa página. Vocês podem ver aí que tá uma imagem completamente distorcida, tá? Vou botar aqui no Alt seção de política, certo? Eu vou alterar aqui, né, o tamanho dessa imagem com um pouquinho de CSS, tá, pessoal? Para não ficar esse negócio absurdo aí na tela, certo? Então, se vocês quiserem, basta botar aí width, certo? Vou botar aqui 300 px, e aqui vou botar um height, que é para altura, alto. E beleza, vamos voltar aqui, certo? Aqui a gente tem nossa imagem. E olha só, pessoal, essa tag figure, certo? Ela é uma tag semântica para dizer que a gente está tratando de uma imagem, certo? E olha só, a gente também tem outras tags, né, semânticas que também podem ser úteis, inclusive visíveis, certo? Então eu vou botar aqui fig caption. E aqui eu vou botar assim, ó, política geral. Vou escrever política não, vou estranho aqui. Pronto. E olha só, esse fig caption, pessoal, já aparece aqui, certo? Por quê? Porque isso daqui, pessoal, é para colocar títulos de imagem. Então, se você já entrou num site de notícias, por exemplo, né, tem algumas imagens aí embaixo tem um título para a imagem, ou então a fonte da imagem, né? Então, olha só que bacana, pessoal. A gente pode fazer aqui, então, a mesma coisa, né, para as outras seções, certo? Então, eu vou botar aqui figure, aí eu vou botar aqui img, Ctrl espaço, vou selecionar esportes, botar aqui seção de esportes, né? E aí eu vou botar aqui outra fig caption, tá? E aí eu vou botar esportes e atividades, tá, pessoal? Aqui eu vou fazer a mesma coisa para a seção de tecnologia, certo? Outra figure, certo? Aqui dentro eu vou botar IMG, botar a imagem lá de tecnologia, né? Vou botar aqui seção de tecnologia. E aqui uma fig caption, né? Vou botar assim, tecnologia e inovação. Inovação. E aí, olha só, pessoal. Visualmente, né? Parece que para a gente não tem praticamente nenhuma diferença, pessoal. Mas acreditem, né? Quando eu digo para vocês, certo? Que existem sim muita diferença quando a gente utiliza a semântica, né? Pelo menos assim, na questão visual do site não aparece. Mas vocês já percebem aqui, né? Pelo menos no nosso código, que existe uma diferença grande, pessoal. Agora ficou muito mais fácil de identificar o que é cada elemento, certo? E bom, pessoal, se vocês quiserem saber mais, né, sobre outras tags semânticas, tá? Tem esse site aqui que é do developer.mozilla.org, certo? Que é como se fosse a documentação oficial, né, para assim dizer, sobre o web. E aí aqui a gente tem vários conteúdos, pessoal. Vocês podem ou jogar no Google e pesquisar algum tópico específico, algum assunto específico, pode vir aqui também na lupa, né, pesquisar. E, bom, vocês podem ver aqui, né, aqui ele já apresenta também outras tags semânticas, que vocês podem ver aí, né,
E tem esse outro site aqui também, pessoal, que eu deveria ter mostrado para vocês antes, que eu acho até bem mais bacana, que é o W3, o W3 Schools, né? W3 Schools, na verdade, né? Aqui, certo, pessoal? Esse site, ele geralmente ele tá em inglês, só que eu já traduzi aqui, tá? Se vocês quiserem traduzir, é só vir para cá, traduzir para português. O original ele estava assim, certo? Mas pode traduzir em português. Eu só vou chamar atenção, né? Porque o problema de você traduzir é que pode também te dar uma ideia errada, né? De como escrever as tags. Então tomem cuidado com esse tipo de coisa, por exemplo, tá, pessoal? Mas, enfim, o bacana desse site, né, que além de mostrar as coisas, eles também têm exemplos, tá vendo? Vocês podem clicar aqui e tá aqui, pessoal, tá? E, bom, pessoal, basicamente é isso para essa aula, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.